para essa pessoa que você tocou. Abençoado será. Aleluia, aplaudindo o Senhor. Obrigada, gente. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sente só com o seu corpo, não com o seu espírito. Você que está na sua casa, nos ouvindo pela live, nos ouvindo pelo YouTube, nos ouvindo pelo Facebook da Sede de Morro da Fumaça, seja agraciado pela presença do Senhor e que o Espírito Santo te envolva, que você realmente receba o que você realmente necessita nessa noite. E você que está aqui na Sede de Morro da Fumaça, mais uma vez, a paz do Rei Jesus, que o Espírito Santo também fale ao seu coração, abra o seu coração. Como disse o Chainan na abertura desse culto, você está em casa. Amém. É tão bom estar em casa. Eu não sei você, mas quando eu chego em casa, eu jogo o sapato para um lado, eu jogo a roupa para o outro, eu coloco um pijama, eu abro a geladeira, eu pego o que eu quero. Então você está em casa. Amém? Fique à vontade. Diga para essa pessoa do lado esquerdo, do lado direito, fique à vontade. Você está em casa. Amém? Enquanto o pessoal senta, vamos abrindo então, no início desse mês, nós começamos sobre Deuteronômio 28, e eu quero voltar ali no Deuteronômio 28 hoje, para dar assim o encerramento do mês de agosto. É a última quarta-feira de agosto, e nós estamos, as bênçãos te alcançarão. Amém, gente? Quem quer realmente receber as bênçãos, sem realmente fazer muito esforço? Você sabe que todas as bênçãos nas regiões celestiais, elas estão prontas para mim e para você. Elas estão prontas. Nós só temos que saber acessar, sabe? Saber entrar nessas bênçãos. Saber o caminho das bênçãos. Porque o Senhor não tem dificuldade nenhuma de entregar bênção. Nós não precisamos fazer procissão, nós não precisamos cortar o nosso corpo, nós não precisamos se dobrar a nada, porque as bênçãos já estão prontas, amém? O que o Senhor fez para mim viver bem nessa terra e para você viver bem nessa terra já está pronta. Qual é a diferença, Pai? A diferença é saber acessar. A diferença é saber alcançar essas bênçãos. Realmente tocar o coração de Deus para que essas bênçãos sejam derramadas da forma que o ser humano foi projetado na terra para viver. Amém? E uma vida em abundância. Deuteronômio 28 diz assim, gente: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, diga, todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecerem. Você querendo ou não, você estando disposto a receber a bênção ou não, se você está no caminho da obediência, se você começa a entrar nesse caminho de obediência, nesse caminho de rendição, nesse caminho de realmente cumprir a palavra de Deus, você querendo ou não, as bênçãos vão te alcançar. Você pensando nelas ou não, você desejando nelas ou não. Por quê? Porque Deus, Ele prometeu, amém, gente? Ele disse assim, olha, quando você obedecer, aliás, quando você ouvir, porque entre ouvir e obedecer há uma diferença. Muitos filhos, eles até escutam uma ordenança do pai, uma ordem do pai, mas eles não fazem o que o pai manda. Então, entre você entrar aqui e ouvir e obedecer, tem uma diferença. Então, se a palavra de Deus diz, se você ouvir e você obedecer, a primeira coisa que Ele diz, você será exaltado. Você não ficará prostrado o tempo inteiro, humilhado o tempo inteiro. Você será exaltado. E outra, as bênçãos vão vir, queira ou você ou não. Então, o que eu tenho que lutar então? Aonde que nós travamos as nossas maiores guerras em Deus? É pegando a vara do inimigo, a espada do inimigo, lutando com ele? Não. Não, é obedecendo. A obediência, amado, ela gera bênção. E a desobediência gera maldição. E eu queria que você abrisse em Deuteronômio ainda 28:15. Aleluia. Aleluia. Já abriu aí 28:15? É o mesmo, só que é o 15. Está aí. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas
todas essas maldições e te alcançarão. A primeira dela é: maldito serás na cidade, maldito será no campo. Existe uma receita grande, existe uma lista grande de maldição, como existe uma lista grande de bênção. Queira você ou não, se você não obedecer a palavra, não seguir as ordenanças de Cristo, e eu estou dizendo em referente à Bíblia, eu não estou de referente à religião, mas é a mesma coisa que eu falei das bênçãos que alcançam. Se você não obedecer, não se sujeitar a cumprir todos os mandamentos, a seguir realmente o que Deus pede para você, a escutar a voz dele e seguir, não fique preocupado também, porque a maldição também vai bater e vai te alcançar. Ela vai chegar na porta, você queira ou não. As pragas, as coisas ruins, os demônios vão invadir, vão tomar conta das partes da tua vida, de regiões da tua vida, de cativeiros da tua vida. E ele vai tomar conta. Por quê? Porque automaticamente você deu uma abertura desobedecendo a palavra. Quando a gente desobedece a palavra, a gente não segue as portas do mal, das maldições, das pragas, elas estão abertas. E queira você ou não, elas vão chegar. Porque não tem como Deus barrar, não tem como você chegar aqui na frente, orar e dizer: Deus, tira isso da minha vida, expulsa isso da minha vida, e não sei o quê. Se você mesmo está abrindo portas e janelas para maldições entrar, por quê? Porque não obedece a palavra. Então a nossa guerra, ela parece simples, mas eu quero dizer que é uma guerra travada dentro de cada um. Porque a obediência, querido, é uma luta do ser humano desde o jardim do Éden. A obediência é uma luta. Tiago disse que as guerras e pelejas, elas estão dentro de nós. Nós não decidimos muitas vezes fazer e se sujeitar a que Deus tem. Tudo que a gente cumpre, se a gente cumpre a lei de Deus, ouvindo a voz, certa, nós somos protegidos. Quando a gente escuta a voz de Deus e a gente obedece a voz de Deus, automaticamente a tua vida está protegida e a tua vida está guardada para viver todas as bênçãos de Deus. Então, a minha obediência traz a proteção para minha casa, como também a minha desobediência traz a maldição para minha casa. Quanto tempo eu vivi embaixo de maldição? Quanto tempo eu vivi embaixo de religiosidade? Quanto tempo eu vivi embaixo de pensando que estava obedecendo, mas não estava fazendo nada que a palavra diz. Então automaticamente eu atraía as maldições para minha casa. Então o maior trabalho do ser humano, o maior trabalho da minha vida e da tua vida, sabe qual é? Não é pegar o demônio, expulsar demônio, discernir quais os espíritos que estão atuando, não é estudar 24 horas a Bíblia, não é orar e jejuar semanas inteiras. Isso tudo completa algumas coisas na nossa vida. Mas o que mais eu preciso, amada, é ficar dentro dessa palavra aqui. É obedecer isso aqui, que automaticamente eu ganho resistência. Tiago 4:6. Eu quero ir lá para vocês. Eu tenho certeza que Deus vai nos levar à direção de que as bênçãos chegam e as bênçãos saem. Amém? Tiago 4:6, 7 até o 10, viu, João? Aí na tela, tá bom? Eu estou lendo aqui na minha. Antes ele dá maior graça, ele dá muita graça. Graça é favor imerecido, amém, gente? Portanto, diz Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. A soberba e a desobediência, elas são casadas. Elas têm uma unidade só. Porque todo soberbo é desobediente, todo desobediente é soberbo. Deus, ele cria um muro, e ele não avança, ele não tem como avançar, pelo contrário, ele vira as costas. Isaías 59 diz que ele vira as costas. Por quê? Porque ele resiste ao soberbo. E todo soberbo é desobediente à palavra de Deus. Todo soberbo diz assim: olha, eu sei mais que Deus. Foi realmente o pecado de Lúcifer, o orgulho e a soberba. Então Deus está dizendo, Tiago está escrevendo, e Tiago, ele era muito jovem quando ele escreveu isso, e ele tinha realmente uma firmeza, uma convicção no que ele escrevia. Ele disse: Deus resiste ao soberbo. Existe uma resistência. Deus, ele cria um muro. Deus, ele não consegue, ele não faz nada com o soberbo. Então muitas das vezes, querido, a gente está lutando,
a gente está buscando Deus, a gente está vindo, mas há um muro de proteção, por quê? Porque nós temos o pecado da desobediência e da soberba. Porque todo soberbo é desobediente a Deus. Todo soberbo é altivo. Todo soberbo quer viver como se Deus não fosse a voz principal. Não, eu até escuto algumas coisas de Deus, mas algumas coisas eu não concordo. O soberbo, Deus resiste. Quando a gente não se submete à palavra de Deus, há uma resistência do próprio Deus contra nós. Forte isso, né, gente? É forte. Eu percebo isso na minha caminhada cristã. Eu venho de uma caminhada cristã que tem quase 30 anos. E é fato e real. Quando a pessoa começa a dizer, olha, eu até concordo mais ou menos, mas aqui, ela não se submete, ela não se sujeita, ela não se dobra à palavra de Deus. Ela quer realmente, sempre que a voz última seja dela. Aí como que pode a bênção chegar? Não vai chegar. A palavra de Deus diz assim, portanto diz Deus, resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Tem uma diferença. Não é os humilhados, é os humildes. Ah, porque eu fui humilhada, agora eu vou ser exaltada. Não, existem tantos humilhados, Chainã, que são soberbos. Existem tantas famílias e tantas pessoas que foram humilhadas, pisadas, de qualquer forma, destruídas financeiramente, mas a soberba continua. Então não tem nada a ver humildade com humilhado. Ele disse que Ele dá graças àqueles que são humildes. O que é humilde, amado? É uma pessoa que diz assim, olha, realmente, eu não tenho entendimento da palavra, mas eu vou começar a obedecer a palavra. Você sabe, eu era uma pessoa muito soberba. Eu não conhecia a Bíblia. E eu não escutava as pessoas que conheciam a Bíblia. Eu achava que eu sabia porque eu lia algumas passagens na religião que eu estava, e eu escutava algumas coisas lá. Eu achava que sabia. Mas quando eu comecei a entrar dentro de uma igreja cristã, eu comecei a ver que eu não sabia nada de Bíblia. Que eu tinha que me submeter a quem sabia a Bíblia. E eu tinha que aprender realmente com Deus sobre a Bíblia. E eu não obedecia a Bíblia de jeito nenhum, apesar de ainda trabalhar numa religião aí. Então, queridos, ser humilde é se submeter ao Espírito de Cristo. Ele diz assim, mas Ele dá graça aos humildes. Agora o 7 é poderoso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Queridos, a quem a gente se sujeita, a gente é servo. Em Deuteronômio 28 diz que ouvindo a voz de Deus e obedecendo, as bênçãos nos alcançarão. E se sujeitar a Deus, como é que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar a Deus, muitas das vezes, é realmente contra a tua vontade. Quase sempre a nossa vontade não quer sujeitar a Deus. Se sujeitar é se sujeitar a uma autoridade máxima, a uma autoridade suprema. Eu estava passando pela polícia rodoviária da Insara e lembrei desse versículo. Eles estavam parando todo mundo lá para pegar uns carros. E o guarda só deu um apito e a gente tem que parar. Porque ele é uma autoridade. Amém? Se eu sair aqui no sinal e tiver um guarda mandar eu encostar, eu tenho que encostar. Senão ele vai atrás de mim e vai me prender. Verdade ou não? Eu tenho que me sujeitar a uma autoridade. Mas a gente vem para a igreja, a gente senta nessas cadeiras aí. A Bíblia diz que nós devemos andar por aqui, não mentir mais, buscar a Deus em primeiro lugar, né? Não sentar na mesa dos escarnecedores, não se envolver com prostituição, não se envolver com idolatria. A gente tem que seguir, a gente tem que buscar, a gente tem que preencher o nosso espírito com a vontade de Deus. A gente faz ao contrário. Ali está dizendo, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Muitas pessoas fazem assim, se sujeita ao diabo e resiste a Deus. Eu conheço muitas pessoas que resistem a Deus. Eu conheço muitas pessoas que fazem o inverso do que está escrito em Tiago 4,7. Elas resistem a Deus. Não, eu agora não. E me entregar totalmente, não. Eu vou lá de vez em quando. Eu vou lá de vez em quando. Não quero não. Essas mulheres voltaram do renovo tudo doido. O que é isso? Eu não vou não. Não quero não. Eu vou mais ou menos. Olha, não quero compromisso. Tem pessoas que resistem a Deus e se sujeitam ao diabo. Porque não tem como. Ou você se sujeita a Deus, ou você se sujeita ao diabo.
Não existe meio termo. Ou você depende de Deus, ou você depende da coleira do diabo. Então, sujeição é dizer assim: Deus, olha, não tenho vontade, eu não quero, eu não sinto que... Mas é o seguinte, eu estou sujeita à voz de Deus. Eu estou sujeita a um dono. Eu estou sujeita a uma autoridade. Então eu tenho que fazer. Porque senão, Senhor, eu não tenho essa proteção. Sabe, Senhor, eu não tenho a proteção da obediência. Quem está me entendendo nessa noite? Quando você se sujeita, você tem a proteção da obediência. Aí a bênção chega, você não precisa correr atrás de bênção. Porque você está sujeito e você está dobrado ao dono da bênção. Ele tem que te entregar a bênção, não é? Não é que ele tem que me entregar porque eu mereço. Não, ele tem que entregar porque você obedece. Amém, gente? E as pessoas ficam lutando: eu quero isso. Não, porque eu preciso disso, Deus. Mas eu preciso... Gente, ele disse lá em Mateus que ele sabe do que nós precisamos antes de nós pedirmos. Então, antes de chegar o pedido na boca, ele já sabe do que nós necessitamos. Qual a diferença então, pastora? A diferença é que quando eu estou em sujeição a Cristo, as bênçãos me alcançam. Você pode dizer amém? Quando eu não estou em sujeição a Cristo, além de as bênçãos não me alcançar, as maldições me alcançam. E ele diz assim ainda em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus para resistir o diabo. Você não pense que você vai resistir ao diabo se sujeitando mais ou menos a Deus. Você não está pensando que o diabo vai sair da tua vida, não vai entrar na tua casa. E sabe, se você fica assim: eu vou resistir ao diabo, mas eu só me sujeito mais ou menos a Deus. Ninguém consegue resistir às tentações, resistir ao diabo, se antes não cumprir a primeira frase, a primeira palavra desse capítulo, desse versículo. Eu só consigo resistir ao diabo quando a minha vida está sujeita a Cristo. Quando eu estou sujeita a Cristo, o diabo vai bater, ele vai vir, ele não vai encontrar mentira, ele não vai encontrar falsidade, ele não vai encontrar prostituição, ele vai bater e vai voltar, ele vai bater e vai voltar, porque ele não encontrou brecha. Quando a palavra resistir é criar em você e na minha vida uma fortaleza de obediência. E as pessoas, elas estão muito erroneamente buscando a Deus. Elas estão desesperadas muitas vezes: Deus, por que tu não fala comigo? Deus, por que tu não responde, queridos? Quando eu entendi que o caminho da obediência e o caminho da sujeição a Deus, independente do que eu gostasse ou não, sabe, independente de como eu estava ou não, eu tenho que obedecer. Independente se eu gosto ou não, eu tenho que obedecer. Eu vou ter realmente a bênção de Deus, a porta aberta para a bênção de Deus. E Satanás vai olhar para mim e vai dizer: sabe, tem uma história. A gente estava num culto uma vez, e o diabo, o pastor estava ali, tinha mais gente ali, e o diabo manifestou numa pessoa e disse assim: olha, eu vou lá na tua casa hoje, eu vou pegar tua sogra. E disse que ia destruir a casa de uma pessoa ali. Ia destruir. Aí o presbítero disse assim: tá, já que tu vai na sogra dele, falando com o demônio, né? Tu vai lá na minha também, a minha também tem em casa. Não, aquela lá eu não posso tocar, porque aquela lá está em sujeição ao cara branco lá de cima. Sabe quando o diabo não pode te tocar? Ele sabe. Ele sabe quando ele não pode te tocar. Quando você está em sujeição a Deus. Não é pelo que muito tu sabes, não é porque muito tu estudou, não é porque tu ora demais, jejua demais. Isso é complemento. É porque você está em sujeição a Deus. Resistir o diabo. E quando a gente sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lá em próprio Deuteronômio 28, está dizendo algo muito interessante. Abre comigo ali, Deuteronômio 28, 7. Complementa isso que eu estou falando. Cara, quando você está em sujeição a Deus, resistindo ao diabo, você não precisa espantar o diabo. Você não precisa: sai daqui em nome de Jesus. Sabe, querido, qual é mais fácil?
Preste atenção, enquanto você abre aí. Em Efésios. É que a gente passa o final de semana falando muito. Minha mente está um pouco cansada, tá, gente? Me perdoe. Mas em Efésios, quando fala da armadura de Deus, fala de uma armadura de soldado. Todas as armas quase são de defesa, só uma de ataque. Todas são de cobertura, de vestir ali a couraça da justiça, o capacete da salvação, preparar os pés na preparação do evangelho. Tudo é de defesa, só uma de ataque, que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Mas quando Deus fala ali de nos revestirmos, Ele fala de um soldado. E o soldado, ele tem que ficar vigilante, né? Para não deixar o ladrão entrar. Verdade ou não? Um vigia. Nós somos como um vigia. Nós temos que nos proteger e combater o bom combate para Satanás não entrar. Sabe o que muitos crentes fazem? Eles até vestem a roupa, mas eles abaixam a guarda da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás entra na casa, depois ele vai lá, luta igual um doido para tirar de lá. Não seria mais fácil você se sujeitar a Deus? Resistir o diabo, não deixar entrar, e ele fugir de vós? Não seria mais fácil do que você não se posicionar, ter uma vida cristã mais ou menos, não se sujeitar a Deus, a palavra de Deus, e ter que depois lutar para Satanás sair da tua casa? Não é melhor você ficar na porta armado e não deixar ele entrar? É isso que é a vida cristã. É isso que é se sujeitar a Deus. É isso que é obedecer a palavra. Querido, deixa eu falar. Eu falo pelo Espírito Santo de Deus aqui. Não sente nessa cadeira para obedecer a palavra mais ou menos. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Porque Deus, Ele só vai derramar a bênção. Não adianta você, lutar igual um doido para receber bênção que já é tua, simplesmente porque você desobedece e não deixa ela chegar. Se tem que dizimar, tem que dizimar. Se tem que vir para a igreja, tem que vir para a igreja. Se não tem que mentir, não tem que mentir. Se tem que largar as cervejas, tem que largar. Se tem que largar as coisas ruins, tem que largar. Não obedeça mais ou menos. Como é que o inimigo vai fugir se a mesa está farta para ele, querido? Você faz um banquete para o inimigo, você convida ele para sentar e você quer que ele foge de ti? Aleluia. Nós tivemos um renovo onde que foi estrondoso aquele lugar. Aquele lugar é uma atmosfera da adoração. Aquele lugar foi uma atmosfera de cura, de libertação. Deus limpou completamente. Mas se você voltar para o lixo, querido, se você voltar para os lixos da tua vida, sabe, o inimigo vai lá e ele adora lixo. Deus limpou a sua vida, mas não se suja de novo. Aleluia. Quem está aí, querido? E diz assim, olha: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão de ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, cria parede de sujeição a Deus, de obediência a Deus, que o inimigo vai fugir por 7 caminhos da sua vida. Você não precisa fazer campanha para o diabo sair. Quando você está em obediência a Deus. Você está aí, gente? Eu estou no culto que as bênçãos te alcançarão. Eu não posso chegar aqui e profetizar bênção na tua vida se você não se sujeita a Deus. Eu não posso orar pelas tuas finanças se você rouba de Deus. Eu não posso orar por você, pela sua saúde, se você volta para casa e diz: olha, o meu câncer, a minha dor de cabeça, se é a tua, ninguém pode tirar. Você tem que ir ao contrário. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que era para nós, Ele já levou. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja abastança na minha casa. E depois fazei prova de mim, abra as janelas dos céus, para ver se eu não abro as janelas do céu, para descer uma abastança na sua vida. Tudo é obediência à palavra. Aleluia. Mas a gente quer burlar a palavra, a gente não quer se sujeitar à palavra, e a gente quer ser protegido por Deus. Se eu ultrapassar um sinal vermelho, eu vou pagar a conta, querido. Toda desobediência, a conta chega em casa. Aleluia. Você está aí, gente? Então, querido, o inimigo, ele, para fugir da minha vida e da tua vida, você tem que se sujeitar a Deus, resistir ao diabo. Quando as ofertas vir,
Quando você acha que não consegue vencer sozinho, você se afasta daquilo que te afasta de Deus. Você larga tudo, não importa se é mãe, não importa se é pai, não se importa se é irmão. Enquanto você não estiver firme na rocha, você precisa se afastar daqueles que te afastam de Deus. É resistir ao diabo, é resistir àquilo que te afasta de Deus. Aleluia. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Tiago 4:8. Quem que é primeiro ali, gente? Será que é Deus que vem primeiro ou é eu que vou primeiro? Oh Deus, eu quero te... Gente, chega a Deus. Deus, olha, não consigo. Ali está dizendo, lamentai as vossas misérias, chorai. Pode gritar na minha presença, mas chegue até mim. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Limpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Agora o outro, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Gente, de novo aqui, ó. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Eu conheço tanta gente que quer ser exaltada por homens, que quer ser reconhecida por homens, não se humilha a Deus e quer ser reconhecida. Querido, quando a gente está em Deus, com Deus, a gente se humilha na presença de Deus, a gente chora na presença de Deus, a gente vai no tribunal de Deus, no seu tempo. Deus não gosta de deixar filho humilhado. Qual é o pai que gosta de deixar o filho prostrado? O filho humilhado, o filho chorando o tempo todo, o filho perdendo o tempo todo, o filho desanimado. Qual é o pai que deixaria um filho assim? Ele disse que se vós sois maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, muito mais eu, diz o Senhor. Então, humilhai-vos, seja humilde, humilhai-vos em Deus, que Ele vos exaltará. Deus não tem prazer de filho abatido. Deus não tem prazer de filho abatido, filho o tempo inteiro derrotado. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu vivo. Eu tenho certeza do que Deus faz na minha vida, na minha casa. Eu tenho certeza do que eu estou falando para você. Eu não falo de uma história faz de conta. Eu falo de experiências com Deus. Eu vivo falando nessa igreja. Já faz mais de 10 anos que eu não sei o que é orar para pedir algo para mim. Sabe por quê? Porque ela chega sem pedir. Às vezes não chega sem pedir, gente. Mas é Deuteronômio 28. Se atentamente tu ouvires a minha voz e obedeceres, guardar todos os meus estatutos, as minhas leis, as bênçãos te alcançarão. Tem que viver a palavra. Pastora, como é que eu vou viver a palavra? As pessoas pensam que viver a palavra é escravidão, é choro, é lamento. Não, querido, é liberdade, querido. Você precisa entender. Você precisa amar viver a palavra. A palavra do Senhor diz que Jesus foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, se esvaziou. O que acontece? Ele não foi, ai pai, eu vou para a cruz por causa daquilo ali, pai, eu não queria ir. Ele não foi se esperneando. O que significa isso, pastora? Não obedeça a Deus se esperneando. Não obedeça a Deus como sacrifício. Obedeça a Deus por gratidão, por sorriso, por alegria, porque aí a bênção chega na tua casa. Aleluia! Deus é bom. Eu quero finalizar em 1 Pedro, querido, 5. Nós estamos no tema, a bênção te alcançarão. Sabe, muito tempo atrás, muitos anos, quando eu comecei a ministrar na igreja, a gente fazia muita campanha. Olha, você tem que fazer campanha, você tem que buscar isso. Mas de uns anos para cá, Deus me levou esse ministério da Sede de Morro da Fumaça a te ensinar a vencer.
Aquilo que o Shainan abriu o culto, sabe, sobre a palavra do Senhor, Pedro lançou a rede, querido. Eu não posso lançar a rede sobre a minha palavra. Eu não posso jogar sobre a minha intuição. Eu tenho que lançar as redes quando Deus mandar. Eu tenho que retirar o barco da água quando Deus mandar. Eu tenho que seguir, sim, as ordenanças de Deus. E outra coisa que Deus me fala aqui nessa noite. Tem os tímidos da fé. Não tá anotado isso não. Mas Deus mandou falar. Os tímidos são aquele que Deus já deu o projeto. Deus já mandou. Deus já fez. Deus já disse que faria e você está esperando a provisão. Escuta uma coisa. Deus não te dá a provisão. Deus te manda fazer. A provisão vem enquanto você faz. Quando Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua parentela. Ele não deu nada. Ele não mostrou uma casa. Ele não mostrou nada. Na medida que Abraão foi indo, ele foi mostrando. Gente, é incrível. Há uns meses atrás eu disse para Deus, uns 8 meses atrás eu disse, Deus, eu tenho um projeto no meu coração, que é a associação, que é o mercado solidário que a gente vai abrir na associação, onde que as pessoas pegam um vale, vão buscar a sua alimentação, a sua roupa, né? E eu disse, Senhor, eu preciso concretizar isso no meu coração. Ele disse assim, eu vou te mostrar a sala, vocês vão alugar e vocês vão começar, porque esse projeto já é meu, já existe, vocês estão com medo. A sala apareceu aqui do lado, querido, do nada. Quando apareceu, do nada, que vieram falar, né? Acho que o Elias, não sei se está aí, que vieram falar do valor do aluguel. Eu disse, pelo amor de Deus, gaúcho, se tu não for lá alugar hoje, eu te mato, porque é de Deus. E aí sabe o que acontece? Nós abrimos a sala, os produtos, os alimentos começaram a chegar, as roupas começaram a chegar. Ligaram para mim de Criciúma para amanhã buscar uma caminhonete de roupa para doação ali. Então, querido, primeiro tu dá o passo, depois Deus começa a abençoar, querido. As pessoas, elas têm projeto, mas elas esperam assim, ó. Não, Deus. E outra coisa, elas ainda dizem assim, Senhor, mas como é que vai ser aqui? Como é que... Ele não vai te responder. Porque é por fé, o negócio é por fé, querido. O negócio é por fé, querido. Aleluia. Quem está aí comigo? Deus é bom, parei no meio aqui, né? Mas vamos lá, é Deus, é Deus. Cadê as mulheres do Renovo? Estão aí? Gente, vocês estão lindas, brilhando. Mais uma vez, as mulheres do Renovo estão aí? Terça-feira nós vamos arrebentar aqui, amém, gente? Vai ser demais aqui. Nossa, vocês podem falar tudo aqui, tá? Depois do Renovo aqui na terça-feira. Pode falar, a gente deixa, tá? 1 Pedro 5,5, tá aí? 5,5. Aleluia! Tudo que eu digo dentro do que pode. Aleluia! Semelhante, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Outra coisa, sujeição é em todos os sentidos. Os jovens não querem se sujeitar aos pais, não querem nem pensar em escutar um vô, e querem ser abençoados. Sabe quando que vão ser? Nunca. Sabia? Porque você não passou para onde o teu pai já trilhou, para onde a tua mãe já trilhou. Não passou. E quer saber demais. Então não vai ser abençoado, né? Ser todos sujeitos uns aos outros, revestido de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. De novo a resistência de Deus. Se você conhece uma pessoa soberba, uma pessoa que não quer escutar Deus, que não quer se dobrar a Deus, tu pode ter certeza que ela se dobra ao diabo, porque Deus abomina, Deus resiste ao soberbo. Ele tem pavor de soberbo. Ele cria um muro, ele não olha para o soberbo. Mas Ele dá graça aos humildes. Você pode dizer amém? Ele dá graça aos humildes. Sabe o que é isso, gente? Não é humilde aquele que não tem. É humilde aquele que se submete. Sabe o que é graça? Favor imerecido. É algo que a gente não merecia, mas mesmo assim a gente recebe. Aleluia, pode seguir. Humilhai-vos, pois. Meu Deus, pastora, eu vim aqui porque o culto estava, as bênçãos te alcançarão. Mas eu não posso pular o caminho da bênção. Eu não posso dizer para você ir para 13 de maio, se você não vai trilhar esse caminho para 13 de maio, que é ruim, cheio de buraco. Você vai chegar em 13 de maio, você tem que passar pelos buracos. E para você chegar à tua vida, as bênçãos bater na porta assim, ó, e você dizer assim, poxa vida, está vindo bênção demais, meu Deus do céu. Você vai ter que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, Ele te exalte. Existe um tempo de exaltação, e existe um tempo de humilhação. São dois tempos aqui.
O tempo de você se humilhar, de você buscar. Eu falei no Salmo 126:6 lá no Renovo. Aquele que vai semeando a semente, andando e chorando, voltará com seus molhos, jubilando. Humilhação debaixo da potente mão de Deus. Querido, não se humilha para Satanás. Não se humilha para depressão. Não se humilha para remédios. Hoje a gente teve que levar meu marido no médico. E o médico perguntando qual remédio que ele toma. E perguntou se ele tinha alergia aos remédios. Eu disse, nós somos anti-remédios. Nós não tomamos remédio. Aí ele olha para a idade da gente e diz, vocês não tomam remédio? Não, nós não tomamos remédio. Não se sujeita a remédios. Não se sujeita a só receita atrás de receita. Não se sujeita a que Satanás está te ofertando. Não se sujeita. Se sujeita e se humilha debaixo da potente da mão daquele que pode te socorrer. Daquele que pode te proteger. Daquele que não vai deixar você vacilar. Que não vai deixar você derrotado. Se humilha debaixo desse, querido. Deus está mandando dizer para alguém nessa noite, saia da coleira do diabo. Você já ficou muito tempo nela. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo, ao tempo de Deus, Ele te exalta. Ele não vai te exaltar fora do tempo. De jeito nenhum. Tudo que é exaltado fora do tempo cai rápido. Lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O diabo faz barulho, ele parece que é a voz de Deus, ele parece que é o leão da tribo de Judá, ele imita certinho muitas vezes a voz de Deus, querido. Ele está em derredor. Eu não estou falando para você ficar com medo do diabo, a gente não pode ter medo do diabo. Ele foi um ser criado por Deus. Ele não cria nada, ele só copia, ele só inventa. O diabo não é criador, o diabo ele é copiador. O diabo é pirataria. Deus é original. Aleluia. Mas veja bem, ele faz barulho, ele anda em derredor bramando como leão, mas ele não é leão. Ele não pode te devorar. Sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego na cova dos leões? Eles foram soltos nas covas dos leões. Leões famintos, de dias sem comer. Largaram eles. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego foi no fogo, né? Leão foi Daniel, desculpa. Largaram ele. Não disse que a mente está cansada? E aí? Ele foi engolido pelos leões? Foi? E por que ele não foi? Quem protegia ele? Ele estava na proteção de quem? Ele estava debaixo da cobertura de quem? De quem que ele estava? Então, querida, é isso que eu quero dizer para você. Pode ter leão faminto em volta de você. Pode ter diabo bramando em volta de você. Pode ser circunstâncias diversas loucas em volta de você. Não vai conseguir te atingir porque alguém está te protegendo. Você está me entendendo? Agora, se você dá vazão para o diabo, ele entra. Se abre a porta, ele entra. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Estou quase encerrando, gente. E aí no 9 diz assim, ó, no qual resisti firme na fé. De novo, ó, sabendo que as aflições se cumprem todos os irmãos do mundo. E o Deus de toda graça em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória. Depois de ter padecido um pouco, nós temos que padecer um pouco. Negar a carne. O mundo está em crise, gente. Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não tivermos essa resistência agora, nós vamos no vento do diabo. Isso eu não estou falando a nível de igreja, da Senge, não. Eu estou falando em nível de mundo. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está o mundo. Olha como é que está fora do Brasil e olha a guerra que está no Brasil. Essa guerra no Brasil não é política, ela é espiritual, gente. É todas as hostes maldade das regiões celestiais combatendo contra aqueles que se levantaram a favor de Deus. Nós estamos numa guerra política, financeira, espiritual, né? Uma guerra espiritual geral, uma guerra de saúde, de crise. E se eu e você não resistir isso tudo,
Nós vamos entrar nesse bolo tudo, gente. A igreja precisa reagir. A igreja precisa ficar firme. Você precisa ficar firme na tua fé, resistindo na fé. Aqui está dizendo, olha, resistindo de novo, acho que é o nome. No qual resistir firmes na fé, sabendo que as aflições se cumprem no mundo inteiro. Todos os irmãos da fé estão sofrendo também. Você não pode largar a tua coroa. Você não pode largar, querido, afrouxar. Porque Satanás, ele está vindo com tudo, ele está bramando com muito mais força. E eu não estou aqui para te assustar. Eu estou aqui para dizer que se você ficar firme embaixo da potente mão de Deus, ao tempo de Deus ele vai te exaltar. A igreja, ela é gloriosa. A igreja não é para ficar chorando. A igreja vai ficar bonita. A igreja vai ser exaltada no meio dessa confusão toda, queridos. Deus vai exaltar a igreja. Deus vai glorificar a igreja antes de subir. Deus não vai vir buscar uma igreja abatida, uma igreja morta, meu amado. Por isso você precisa reagir. Será que ele olha para você e ele encontra essa firmeza? Será que ele olha para você? Deus olha para a igreja, que é eu e é você, e ele encontra essa beleza? Quem tem que se prostrar é as sinagogas de Satanás. Quem tem que se prostrar é a Babilônia e Roma. Quem tem que vai cair, que diz em Apocalipse, é a grande prostituta, que é a Babilônia e Roma. Nós não, nós temos que ficar firme. Por isso eu sou cristã, querido. Por isso eu saí de uma igreja de Deus mudo. Aleluia. Você está aí, gente? Resistindo firme. Diga, eu sou firme. Vê se tem uma pessoa firme aí do teu lado. Vê se ela é de duplo ânimo. Em Tiago diz que é duplo ânimo. Duplo ânimo é a pessoa que oscila. Um dia está animada, um dia está chorando. Um dia está animada, um dia está chorando. Um dia está desesperado, um dia está confiando. Não, gente. Isso não é vida com Deus. Será que quantas bênçãos já chegaram na tua casa para entregar para você? E ela bateu lá e ela olhou a aparência, olhou como é que você estava e disse, não, vou ter que voltar, esse endereço está errado. Porque a bênção era para uma pessoa firme, otimista, animada. Mas olha só, encontrei ela prostrada, abatida, totalmente desesperada. Não está mais firme comigo. Tchau, eu vou para outro endereço. Deus é bom. Deus de toda graça, em Tiago, 1 Pedro 5 ainda. Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou da sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe. Deixa eu ler. O que é aperfeiçoar? São 4 coisas aqui fortes para você entender. Aperfeiçoar. Nós passamos por alguns levantes na nossa vida, algumas crises na nossa vida, para você se tornar, aperfeiçoar é se tornar a imagem daquele que te criou. Ninguém disse amém? Então, quando eu passo pelos vales e eu resisto, quando eu passo pelas tribulações eu resisto, quando eu passo pelo sufoco e eu resisto, eu estou me tornando a imagem daquele que me criou. Isso é aperfeiçoar. Eu estou lá em 1 Pedro 5, se você não encontrou, 10. E o confirme, ele também falou de confirme aí. É isso? Sua eterna glória. Confirme. Confirme também. Selo de validade. Confirmar algo é selo de validade. Então, quando a gente vai passando e vai dando glória a Deus, e a gente vai recebendo o quê? O aperfeiçoamento, a imagem e a semelhança de Cristo, e depois a gente recebe o selo da validade, que é o selo do Espírito Santo. Aí, Satanás, ele cada vez vai ficando mais longe da gente, porque ele já vê que a gente está a imagem de Cristo. Porque demora, ele já vê, não, tem o selo, eu não posso tocar. E sabe o que é o outro? Eu anotei aqui, fortifique. Fortifique autoridade e poder. E o estabelecer é alicerce e fundamento. Querido, quando Satanás chega numa pessoa alicerçada, ele olha a imagem de Cristo, ele olha o selo do Espírito Santo, ele vai olhando a força da autoridade, ele sabe o que ele faz? Eu vou ter que sair correndo daqui, senão eu vou ser fulminado. Aleluia.
Aleluia. Vamos ficar atento. Eu quero terminar sobre um versículo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar glória a Deus? Você pode dar aleluia? Tudo que o inimigo não gosta, fala glória a Deus, aleluia. Jesus, eu te amo, tu és lindo, maravilhoso. Tudo isso, querida. Tudo isso espanta ele da tua vida, querida. Mas também tem algumas coisas que aproximam. Murmuração, queixume, lamento, falar mal dos outros. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Não é destruir casinha feita de madeira fina, não. Toda construção, querido, que Satanás tenha construído, tenha feito de maldade, de destruição, quando eu e você nos posicionarmos com as armas certas, que não são carnais, não é metralhadora. Como é que o mundo vai ser visto como realmente o mundo cristão, igreja cristã? Como é que Morro da Fumaça vai ser visto como a igreja de Deus vivo? Quando a gente não lutar mais com as armas carnais, a gente começar a lutar com as armas espirituais. Aqui está dizendo, desfazer. Não, vai lá no 4 ainda. Para destruir fortalezas. As armas espirituais. Armas espirituais é posicionamento em Deus. É melhor você se posicionar em Deus do que ficar 24 horas orando. Tem muita gente que ora e vive uma vida derrotada. Tem que orar? Tem que orar. Eu oro 3 vezes ao dia, tu pode ter certeza que eu dobro o meu joelho para orar. 3 vezes ao dia é minha meta de fazer. Quando não, de madrugada, eu oro. Só que é o seguinte, não adianta orar e não se posicionar. Não adianta orar e dar trela para o diabo. As nossas armas não são carnais. Diga comigo, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora coloca o 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só, levando cativo todo entendimento. Olha de novo. Primeira coisa que eu tenho que destruir é minha altivez, os meus pensamentos errados, o meu orgulho, tudo que eu penso que é fora de Deus, eu tenho que destruir, eu tenho que deletar, porque senão a mão de Deus não me protege, querido. Volta a Deuteronômio 28:1. Se nós não obedecermos, ouvirmos, obedecermos, estudarmos a palavra, obedecer a palavra, trazer os pensamentos cativos a Cristo, nós não somos abençoados. O que é altivez? No 5. Volta lá no 2 Coríntios 10, 5. O que é altivez? Destruindo argumento de toda altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e obediência a Cristo. Olha aqui, teu pensamento, se você pensar agora uma coisa assim, olha, pensa aí. Vai, eu estou com vontade, o pensamento começa assim, eu quero um x-salada, eu quero um x-salada, eu quero um x-salada. Eu tenho certeza que mesmo sem dinheiro, tu vai ali com o cartão e tu vai levar embora o x-salada. É verdade ou não é? Porque o pensamento começou. O pensamento te leva à ação. É isso que Paulo escreveu ali. O pensamento te leva à ação. Então, nós temos que destruir os pensamentos que se levanta contra Deus. Que se levanta contra aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque senão, as bênçãos não vão chegar na minha casa. Querida, é 24 horas um bombardeio. Ele arma ciladas, astutas ciladas. Ele larga dardo inflamado nos nossos pensamentos 24 horas. Eu tenho certeza que mulheres que voltaram do renovo, hoje Satanás já lançou dardo inflamado dizendo que não vai adiantar, que não adiantou estar lá, em um dia, 2 dias que ficaram longe de lá. É dardos inflamados contra o conhecimento de Deus. Vai ficar se levantando contra Deus, para você ser destruído. Então a gente tem que trazer os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. Tudo que você obedece, você vai receber. Você está pensando que a pastora Nazaré, ela quer obedecer a Deus todos os dias? Você está pensando que a pastora Nazaré, ela quer todos os dias vir para a igreja? Está pensando que eu quero todos os dias ficar aqui e cuidar de todo mundo?
Eu não. Mas eu aniquilo a minha vontade, eu aniquilo o meu querer. E me submeto e me sujeito à vontade de Deus. Quem quer ser abençoado aqui nessa noite? Então se sujeite à vontade de Deus, à obediência de Deus. Eu tenho certeza do que eu falo. As bênçãos vão bater na sua porta, seja a bênção de um casamento, seja a bênção das finanças, seja a bênção de relacionamentos, seja a bênção de filhos, vão chegar. Eu tenho certeza do que eu falo. E a arma é sujeição e obediência à palavra de Deus. Aplaude o Senhor.